ou daqueles que não são do povo de Israel, mas que se converteram ao judaísmo. Então o judeu é o praticante do judaísmo. Quem é o grego? Ora, quando Alexandre o Grande, ele conquista praticamente o mundo inteiro conhecido, ele obrigava as pessoas a aprender o grego. Então geralmente a pessoa falava a sua língua natal e falava o grego. O próprio apóstolo Paulo falava o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí, quando se cita grego, nós poderíamos trocar pela seguinte expressão: o judeu, que é o povo de Israel, e o resto do mundo. Então o que Paulo está falando? O judeu e o resto do mundo estão todos debaixo do pecado. Então o que é que Paulo vai começar a clarear aqui as nossas ideias, para que quando ele vai chegar lá no capítulo 9, 10 e 11, quando ele vai falar da eleição, nós já vemos, os leitores já cheguem lá com as mentes preparadas. Por que ele está explicando aqui de maneira bem clara? Olha, todo mundo pecou, todo mundo está debaixo do pecado, o judeu que é descendente de Abraão e o resto do mundo, todo mundo está debaixo do pecado, e todos estão incapazes de resolver os próprios problemas, todos incapazes de resolver a própria vida. Quando nós vamos olhar, vou só dar um pulinho aqui em Efésios, no texto que me veio à mente aqui agora, para nos ajudar com esta palavra. Efésios capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O próprio apóstolo Paulo, que falou que todos estão debaixo do pecado, o próprio apóstolo Paulo fala que todos estão mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, uma pessoa morta, ela não tem condições de fazer nada por si mesma, porque ela não tem mais ação. Então quando a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos, e aqueles que não têm Cristo ainda estão, está dizendo que nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos. Então essa história de falar que boas obras podem nos salvar, que bom caráter, que bom comportamento, que caridade, que abstenção de muitas coisas, abstenção de comida, abstenção de prazeres, abstenção de riquezas, que pode nos salvar, também não pode. Nós vamos melhorando dia após dia até alcançarmos a perfeição. Não vamos, porque um morto é morto, e ele não pode fazer nada, ele está inerte. Então Paulo ele vai explicar justamente isso. Por estarmos condenados, por estarmos mortos, tanto os que eram de Deus no começo, quanto os que não eram, e que agora passaram a ser por causa da igreja, todos não têm capacidade nenhuma para trabalhar a própria salvação, para resolver o próprio problema que nós nos metemos quando os nossos primeiros pais pecaram. Falamos hoje na sala que a Bíblia ela traz um contraste entre Adão e Cristo. Adão foi aquele que trouxe o pecado ao mundo, e Cristo aquele que trouxe a salvação, tirando o pecado. Então Adão ele nos condenou à morte espiritual, e todo ser humano nasce morto espiritualmente, e ele vai precisar de alguém ressuscitá-lo. E dentro de toda a história, só Jesus tem esse poder, porque ele morreu como cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, sem pecado,
Ele ressuscitou, Ele então tem a vitória sobre a morte, e Ele pode ressuscitar o pecador. E Paulo ele vai citar a partir do verso 10 aqui agora, qual é a situação desse pecador, que segundo o próprio Paulo em Efésios capítulo 2 verso 1, está morto. Qual é a situação? De quem? Era a nossa situação e de todas as pessoas. Versículo 10 ele vai dizer, e ele vai citando versos do Antigo Testamento. Primeiro que ele vai dizer: não há justo nenhum sequer. Não há uma pessoa justa. O que quer dizer justo aqui? É aquela pessoa que não tem merecimento de estar condenado. Esse é o justo. Quem não tem merecimento de estar condenado diante dos homens? Somente Jesus. E Ele foi o que foi condenado em nosso lugar. Então, quando nós olhamos para nós, quando se olha para a terra, quando se olha para o mundo, o que nós vamos entender? Não há pessoa justa, não há pessoa que não seja merecedora, que não seja passível de condenação, condenação eterna, morte física e morte espiritual, chamada também a segunda morte, que é passar por toda a eternidade no lago de fogo. Ninguém na terra tem justiça própria. É por isso que todos precisam da justiça de Deus conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Não há quem entenda. Olha, Nicodemos, mestre do seu povo, ele chega para Jesus e não entende nada. E Jesus fala: importa-vos nascer de novo. E ele vai e fala: como é que eu desse tamanhozão volto para a barriga da minha mãe e vou nascer novamente? E Jesus fala, ainda faz uma ironia com ele: Nicodemos, você é mestre, meu amigo, e você não sabe estas coisas? Estou admirado com você. Ele vai explicar. Então, irmãos, ninguém entende a Bíblia. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele vai discernir as coisas espiritualmente, porque ele tem a direção do próprio Espírito Santo, que permite com que ele compreenda a palavra de Deus. Fora do Espírito Santo, fora da iluminação bíblica, a iluminação espiritual, a Bíblia diz que as palavras do Senhor são loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então não há na terra quem entenda. Se não é o Espírito Santo abrir os olhos daqueles que o Senhor escolheu para a salvação, ninguém poderia entender a palavra de Deus. Olha os judeus, os donos da lei, aqueles que prezam pela lei, aqueles que desde criancinhas os filhos são levados a compreender a lei, a estudar, a decorar. Até hoje eles não entenderam o plano de salvação. Até hoje eles não entenderam que Jesus veio. Até hoje eles estão esperando o Messias. Eles mataram o Senhor Jesus. Se eles, que foram os escolhidos de Deus no passado, não entendem, o que dirá para o incrédulo? O que dirá para aquele que não tem nenhum tipo de privilégio diante de Deus? Não entende nada. Então é o Senhor que nos dá o entendimento, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo 11 continua dizendo: não há quem busque a Deus. Eu fui até o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e eu entendo quem é Deus, e eu quero servir, eu quero adorar. Ninguém busca a Deus.
As pessoas que às vezes estão buscando a Deus, eles estão buscando deuses estranhos, porque tem no coração do ser humano aquela necessidade de adorar, mas buscam por deuses falsos. Se eu fosse perguntar para cada um aqui, o que você buscou quando veio para a igreja a primeira vez? Olha, eu creio que ninguém, nem eu, nem você, que está aqui hoje, veio na igreja buscando a Deus da primeira vez. Eu vou lá na igreja porque Deus está lá, porque eu vou me entregar ao Senhor, porque eu sei de tudo. Sempre a gente vai na igreja buscando outra coisa. Às vezes a gente vem buscando agradar um amigo que nos convida, às vezes a gente vem pelos filhos, às vezes poderemos vir atrás de uma oração, atrás de uma cura, atrás de uma festa. Quantas pessoas não vêm na igreja nos dias de festa? Eu não estou dizendo aqui que estão interessados, vêm no dia de festa e o Senhor faz a obra. Por quê? Lá no passado era assim. Olha as pessoas que iam até Jesus, iam atrás do pão, iam atrás do peixe, iam atrás dos sinais, iam atrás da cura, iam atrás da ressurreição, iam atrás das histórias que Jesus contava, porque Jesus contava umas histórias muito boas. As que estão narradas na Bíblia são algumas das que ele contava, mas ele contou muito mais histórias. Iam para testar Jesus, iam para tentar afrontá-lo, mas você não vai ver praticamente nenhuma das pessoas que foram até Jesus fala: Jesus, eu vim porque o Senhor é o Salvador. Por quê? Porque não há quem busque. Os próprios apóstolos foram buscados pelo Senhor Jesus. Então, quando você e eu estamos aqui, não é porque buscamos a Deus, é porque Deus nos buscou, porque não há quem busque a Deus. E olha, você e eu temos que dobrar o nosso joelho todos os dias e orar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me buscou. Porque se Ele não tivesse buscado a mim, se Ele não tivesse buscado a você, estaríamos como os outros que não têm salvação, estaríamos condenados ao inferno, porque não há ninguém que busque a Deus. O versículo 12 diz: todos se desviaram e se tornaram inúteis. Todos quem? Todos os seres humanos se desviaram e se tornaram inúteis. O desejo do coração do ser humano é extravasar o pecado, é extravasar a liberdade, é fazer tudo ao extremo, é aproveitar, não sei se posso falar aproveitar ou perder, mas o sentimento que eles têm é de aproveitar a vida, mas na verdade estão perdendo. E se nós não estivéssemos aqui servindo ao Senhor, nós estaríamos no mundo correndo atrás de aproveitar a vida também. Ou não quer dizer que você, ou você quer dizer que você não é tentado? A você que abandonou um vício para servir ao Senhor, quando você se depara com essa substância, você não é tentado? Vamos dizer que nós não somos tentados moralmente para cairmos em atos ilícitos. Nós não somos tentados com os desejos carnais todo o tempo. Por quê? Porque Deus não nos tirou a natureza pecaminosa. Então, o homem, o ser humano, largado por si próprio, eles se tornaram inúteis, porque o que eles buscam é somente a satisfação carnal. E a satisfação carnal, ela é vaidade, porque você satisfaz a carne agora,
daqui a 10 minutos você quer de novo, daqui a mais 20 você quer de novo, porque nunca cessa, os desejos carnais nunca cessam, e se eles não são controlados pelo Espírito Santo, para não se manifestarem em degradação moral, em depravação total, nós estaremos perdidos. Hoje nós somos moralmente aceitos por Deus e o nosso comportamento é controlado porque o Espírito Santo habita em nós. Mas desde mim até o Maico que está lá de fora, se a gente for dar lugar à carne, nós vamos procurar só prazeres mundanos e carnais. Hoje nós somos úteis porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós temos a palavra, porque nós temos um ensinamento, porque nós temos uma obrigação a cumprir, porque nós temos um alvo, porque nós temos a nova natureza. Isso tudo é obra de Deus, porque sem o Espírito Santo, sem Deus nas nossas vidas, nós somos inúteis, nós não valemos nada. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 12 ainda diz: não há quem faça o bem, e ele vai e frisa isso: não há nem um sequer. Quem é que faz o bem por livre e espontânea vontade? Ninguém. Porque nós todos estávamos atolados até o pescoço no mal. Mas isso é mentira. Eu não vou dizer para você que é pai e mãe fazer esse teste, que isso vai acabar com a vida do seu filho, não faça. Mas se você pegar uma criancinha de colo e deixar ela largada por si só, sem ensinar ela todos os dias o que é certo, todos os dias, aquela peleja que dura aí 20 anos, essa criancinha ela só vai procurar o que é mal, ela só vai procurar o que é errado. Aí você não ensina a criança, a hora que ela vê que tem dente, ela começa a morder todo mundo, começa a bater na cara dos outros, começa a espernear, começa a gritar, tudo que é errado. E quanto mais ela vai crescendo, mais aprofundado no mal ela vai estar. Por quê? Porque todos somos maus. Nós não temos condições de praticar o que é bom, porque o que é bom não faz parte da nossa vida. A bondade que nós temos, ela vai vir de Deus, e um pouquinho de atitude correta que às vezes o mundo tem, é a necessidade de viver que a lei diz, porque Paulo fala lá para Timóteo, que as autoridades elas foram instituídas por Deus, para quê? Porque se não tivesse autoridade aqui nesse mundo, isso aqui era uma selva. Se não tivesse um policial, se não tivesse um juiz, se não tivesse alguém armado ameaçando a liberdade e a própria vida, que o Estado tem autoridade para matar, o mundo não funcionava. Então um pouquinho de comportamento que o ser humano tem, dentro dos padrões, mesmo daqueles que não são cristãos, é obrigado, é pela lei, porque Deus institui as autoridades para manter ordem no mundo. Do contrário, todo mundo vai fazer o que é mal. Olha para você ver quando tem uma greve de policial, primeira coisa que as pessoas vão fazer, praticar crime. Não tem polícia, ninguém vai ser preso, vamos assaltar, vamos roubar, vamos fazer arrastão, vamos invadir as lojas, supermercado, vamos roubar tudo, vamos matar, porque é aquilo que está no coração, a maldade. Então esta era a nossa situação. Não é mais assim, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e desta forma nós somos alguma coisa.
porque o Senhor fez por nós. Então nós, como cristãos, nós precisamos todos os dias agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela maravilhosa graça que Ele vai demonstrar a nós todos os dias. Por quê? Porque nós somos pessoas transformados pelo Senhor. Nós somos aqueles que são usados por Deus e ganhamos as características que nós precisamos pela vontade de Deus, pela ação de Deus em nossas vidas. Isso nos serve, irmãos, de aprendizado da seguinte forma: muitas vezes, quando nós vamos pregar para outras pessoas, nós queremos apontar os erros daquela pessoa, nós queremos falar que aquela pessoa talvez nem mereça salvação. Mas quando você for tentado a pensar assim, lembra dessa passagem e coloque você como o personagem principal desse texto. E você pode falar da forma que o texto está usando a sua pessoa. Eu não era justo, eu não entendia nada, eu não buscava a Deus, eu me desviei e me tornei um inútil, eu não tinha nenhuma bondade. Por quê? Quando você coloca o seu nome aqui, e você olha para o outro e quer apontar o dedo para ele, você fala, mas eu era assim. Então eu preciso orar para que aquela pessoa seja alvo da misericórdia de Deus, para que ele possa ser transformado assim como eu fui. Aí aquela barreira de ódio, de julgamento preconcebido, sem ao menos conhecer, sem ao menos ouvir, sem ao menos entender o lado da pessoa, cai por terra. E quando nós olhamos para Jesus, quando ele via as multidões, a Bíblia fala, e ele se compadeceu das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você só vai conseguir falar do amor de Deus, com o amor de Deus no coração, e com a compaixão de Deus, quando você entender que eu e você éramos tudo aquilo que muitas vezes nós condenamos nas pessoas, e que alguém, usado por Deus, teve misericórdia, teve compaixão de nós, para que nós então pudéssemos ir até o Senhor e receber o perdão dos nossos pecados. Eu vou parar por aqui, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e semana que vem, Deus permitindo, nós vamos continuar a partir do versículo 13. Vou convidar o grupo de louvor